Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta com vocês no podcast do Centro Universitário Farias Brito, sempre debatendo os grandes temas de interesse da sociedade brasileira, da sociedade cearense. E eu entendo que o tema de hoje é um tema que deve ter o interesse de todos nós, empresários, trabalhadores, enfim, de toda a sociedade, que é a questão da reforma tributária. Vamos tratar aqui o que é receita, o que é despesa, a receita tem que aumentar, tem que diminuir, tem que permanecer a mesma, enfim, o que é que a reforma tributária está querendo. Professor Mauro Benevides Filho, deputado federal, ex-secretário da Fazenda, ex-secretário do Planejamento, ex-secretário de Administração, tive a honra de tê-lo como colega na Assembleia Legislativa do Ceará, sem dúvida um dos grandes parlamentares que já passaram por aquela casa. Aprendi muita economia com o deputado Mauro Filho, também professor do mestrado da Universidade Federal do Ceará. E aqui nós vamos ter a participação do professor João Gabriel. Professor João Gabriel, professor do curso de Direito do Centro Universitário Farias Brito e conselheiro da Agência Regulatória do Ceará. Não é? Muito nos honra, viu, Gabriel, tê-lo aqui nesse debate. Professor Mauro Filho, deputado, no Brasil a gente tem muito discutido essa questão da reforma tributária. Na verdade, creio que desde a Constituição de 1988, que se falava, que se lutava. Eu fui deputado federal junto com seu pai, a gente tentou fazer a reforma tributária, não conseguiu, muita gente tentou, não conseguiu, e se discute muito no Brasil que se paga muito imposto pelo consumo e se paga pouco imposto pela renda, pelo patrimônio. Então, me parece que vocês estão discutindo isso na reforma tributária. Então, eu queria primeiro que você pudesse situar aqui quem está acompanhando o nosso programa, o nosso podcast, por que a reforma tributária? Por que fazer agora? Você acredita que será um bom resultado? Enfim, para que a gente possa situar historicamente aqui os que estão acompanhando o momento da reforma tributária. Bom, minha primeira palavra é dizer do privilégio que tenho de estar aqui fazendo esse podcast com você, professor Bruno, que contribui assim para o Estado do Ceará e para o país já há muito tempo, e nós temos muito orgulho do seu trabalho, não só como professor aqui do Centro Universitário Farias Brito, mas como contribuinte também de todo um processo de gestão que faz o Ceará crescer e se desenvolver. Então, é um momento muito especial para mim, especificamente. E também ter ao lado aqui o João Gabriel, que eu já o conhecia, inclusive, quando eu era bem mais jovem, ele agora está barbado e tudo mais e tal. A gente está vendo como o tempo passa ao longo disso. Mas, enfim, hoje nós temos 3 razões para poder se buscar a reforma tributária. Primeiro, o Brasil ele não tem competitividade com o resto do mundo para poder produzir bens, gerar emprego, e ser barato, ou seja, menos caro produzir, porque há uma complexidade do sistema tributário brasileiro. O que é complexidade? É tão difícil você entender a legislação, por exemplo, do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e todo o bem que você compra, você tem lá embutido lá o ICMS. As pessoas, às vezes, não entendem que lá dentro do preço há um componente tributário que lá está feito. E basta dizer o seguinte, que o livro de regulamento do ICMS de Minas Gerais tem 1.400 páginas. O do Ceará tem 800 páginas. É impossível o empresário ele conseguir identificar todo o regramento, tem que contratar vários advogados. Veja, isso gera também emprego para advogados. Advogados, contadores e tal. Então, há uma complexidade bastante grande. Então, o primeiro ponto da reforma tributária é ao produzir o que se chama de imposto sobre valor agregado. E o que é isso, imposto sobre valor agregado, professor Mauro Filho? Nada mais é do que o seguinte, você abate do imposto que você vai pagar quando vende aquilo que você já pagou quando você comprou um insumo para produzir o seu bem. Por exemplo, uma indústria automobilística vai vender um carro. Ela paga ICMS na venda, mas ela teve que comprar o pneu e o aro para poder colocar no carro para vender. Então, quando ela calcula o imposto que ela vai pagar na venda do carro, ela poderá abater o imposto que ela já pagou quando comprou o pneu, o aro e o pneu processamento. Então, essa
simplificação é um fator preponderante nesse processo decisório, até porque a reforma tributária vai obrigar que a legislação seja a mesma em todo o país. Você vai ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços para estados e municípios, e você vai ter a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços para a União. Apesar de serem de entes diferentes, olha o detalhe, o regramento, a lei para estruturar essa questão tributária desses impostos será a mesma para o governo federal e para o governo e para os governos estaduais e municipais. Esse é o primeiro ponto. Sim, simplificação do processo, que ninguém mais aguenta, o empresário já não consegue mais identificar, gera pouco emprego, que a reforma tributária tem que ter um rebate lá na população, que é o segundo eixo que eu vou já falar para concluir essa primeira parte. Então, esse primeiro. E por que ela nunca saiu? Todo mundo me pergunta, as rádios, as televisões, e eu diria que tem duas razões básicas, professor Bruno, que é o seguinte. Primeiro, o Brasil tem hoje o que nós chamamos de princípio de pagamento de tributo compartilhado. O que é isso? Quando o Ceará compra um produto de São Paulo hoje fica com 7%, e o Ceará, para fazer os 18%, aliás, não é mais 18%, a alíquota no Ceará acaba de subir para 20%, então 20 menos 7%, eu só cobro a diferença 13%, para fazer a alíquota de ICMS. Isso como é hoje. A reforma tributária está instituindo o princípio do destino puro. O que é? Vamos traduzir isso. O princípio do destino puro significa que fica com o tributo quem está pagando. Simples. Onde ele é vendido. Onde ele é vendido. Então, se o bem está sendo vendido no Ceará, os 20% terão que ficar para o estado do Ceará. Mas isso, ao longo dos anos, gerou um problema muito grave com os estados produtores. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles perdem receita. Esses 7% que ficavam na origem deixarão de existir. Então, isso sempre bloqueava a reforma tributária. E qual foi a sugestão do seu amigo aqui, Mauro Filho, seu colega parlamentar e tudo mais, para acabar com isso? Que, no princípio, o pessoal ficou meio assim, mas depois virou consenso dentro do que nós chamávamos naquela época de GT. Nós tínhamos um grupo de trabalho de 12 parlamentares que produzimos, portanto, esse arcabouço que está gerado, já aprovado em termos constitucionais, mas que, obviamente, vai mexer aqui com as leis complementares. Nós dissemos o seguinte, olha, os estados que ganharem com isso, então, atenção aqui, portanto, os cearenses, o Ceará, como ele é um estado consumidor, o que é um estado consumidor? Ele produz menos do que consome, então ele traz muitos bens de fora. Então, para o estado do Ceará e para vários outros estados brasileiros, o princípio do destino puro vai aumentar a receita desses estados. Hein? Atenção, isso é importante. Então, o que é que nós propusemos? Vamos pegar um percentual. Na Câmara saiu com 3%, mas voltou do Senado com 5%, dizendo assim, desse bolo, que aí está, desse acréscimo que, inclusive, está constatado, vamos tirar 5% e entregar de volta para esses estados que não vão ter mais esses 7% na origem, e aí, portanto, você dá tranquilidade para preservar, em termos reais, a arrecadação desses estados. Qual foi ainda o problema? Que nós queríamos assegurar isso somente em 20 anos. Mas aí São Paulo quis 30, quis 40. Isso ficou 50 anos preservando esse nível de receita que eles têm, mas foi a maneira que nós encontramos para poder viabilizar isso aí. E o terceiro eixo, para concluir essa primeira parte, nós precisamos alterar também a questão patrimonial, porque hoje um trabalhador, quando compra uma motinha de 150 cilindradas, ele paga IPVA. A Secretaria da Fazenda vai lá e cobra e tal. Depois de 12 anos que passei na Secretaria da Fazenda, fiquei muito incomodado porque uma pessoa de renda mais elevada, quando ela compra um barco, um avião, um helicóptero, paga 0 de IPVA. Portanto, nós trouxemos a tese para dentro do texto constitucional, mas a lei complementar
que vai dizer o tamanho dessa progressividade, que alíquotas, portanto, isso será o tamanho que isso será aprovado no Congresso Nacional, e falta só uma parte, que é o que o governo deve enviar agora no mês de abril, que é a reforma sobre a renda. Okay. Porque nós estamos tratando do consumo, inserimos os princípios do patrimônio, okay, e está faltando o quê? Está faltando um imposto sobre a renda, que no Brasil é muito desigual. Os 10% dos mais ricos detêm 49% da renda, né, de todo o país. É altamente desigual quando você compara com os outros 172 países que o Banco Mundial examina dentro da sua estrutura, dentro dos seus outlooks, que ele publica todo ano para todo mundo. Então, deve chegar com 2 conceitos assim rápido. Primeiro, ele deve criar, professor João Gabriel, deve criar um alíquota adicional maior de imposto de renda para rendas mais elevadas, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 100 mil, o que quer que seja, e deve também, portanto, mantendo o princípio da progressividade. E, segundo, iniciar o processo de cobrança do imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos acima... Atenção, hein? Atenção, você, meu caro empresário, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador que nos prestigia nesse momento, acima de 10 milhões de reais. Portanto, uma empresa mediana que distribui dividendos até 10 milhões não vai pagar nada. Agora, um banco que distribui 10 bilhões, 15 bilhões, uma Petrobras que distribui 70 bilhões. Então, é natural, e isso é uma das causas da concentração de renda brasileira, isso, inequivocamente, esse tratamento do imposto de renda será fundamental e uma matéria extremamente relevante para nós discutirmos no âmbito do Congresso Nacional. Muito bem, professor Mauro Filho. Vou passar agora para o professor João Gabriel, que, assim como o professor Mauro Filho, é do direito tributário. Seus alunos devem levantar questões inúmeras sobre o que nós estamos conversando. Como é que você vê, João Gabriel, esse momento da reforma tributária no Brasil? Bom, primeiro saudar, né, todos que nos assistem aí pelas redes sociais, agradecer o convite, participar aqui desse podcast. Para mim é uma honra, né, estar aqui com o professor Arthur Bruno, o professor Mauro Filho. Cresci vendo a atuação deles, né, na política, enfim, lutando por causas sociais, por justiça fiscal. Então, fazer parte aqui desse debate, para mim, acima de uma honra, é uma alegria, né? Então, me sinto muito feliz. Professor Arthur Bruno, os alunos têm demonstrado, primeiro, uma curiosidade em relação a essa reforma tributária, querem conhecer, saber que tributos vão ser extintos, como funcionam esses tributos que estão sendo, né, inseridos na Constituição e que vão ser criados. Mas eu vejo também assim uma preocupação com a prática, né, com a ponta. Afinal, essa reforma vai impactar a carga tributária? Vai haver aumento de tributo, né? Vai haver aumento de carga tributária? E o que a gente tem visto, o que a gente tem acompanhado, é que essa reforma, pelo menos a proposta, não foi de diminuir ou de aumentar a carga tributária, né? A ideia é manter a arrecadação como ela está hoje. Apenas simplificar, como o professor Mauro Filho falou aqui, né? Simplificar, principalmente em termos de legislação, de custo de conformidade, e dar mais transparência, né? Porque a gente escuta muito, por exemplo, o que eu vejo muito e muitos alunos questionam, né? Professor, então é verdade que nós vamos ter a maior alíquota de imposto sobre consumo do mundo? Essa alíquota desse novo IBS, desse IVA, vai ser mais de 30%, é a maior alíquota do mundo e tudo? E aí eu costumo responder assim, bom, não sei, porque qual é a alíquota que a gente paga hoje? Qual é a alíquota efetiva hoje? Né? Porque hoje há uma série de distorções, regimes diferenciados, né? Imposto incidido em cascata, não aplicação plena do princípio da não cumulatividade, que o professor Mauro falou, né? Então, a gente não sabe nem o que é que a gente paga hoje, né? Qual é a alíquota efetiva que a gente desembolsa sobre o consumo. Então, essa reforma ela visa dar mais transparência em relação a isso, né? Tornar mais claro, eu diria até empoderar o consumidor, o contribuinte, em relação ao que ele efetivamente está pagando, né? Então, eu vejo essa preocupação, né, dos alunos em relação a isso, qual é o impacto disso lá na ponta, mas eu vejo também que essa foi a reforma possível, né?
como você estava conversando, né? Qual é a reforma ideal? Qual é a proposta ideal? Passou muitos anos discutindo isso no Congresso, né? Essa foi a reforma possível. Né? É como o professor Mauro Filho estava falando aí, olha, foi o que deu para a gente negociar, a gente foi tentando diminuir os obstáculos até que chegou a esse consenso. Então, essa reforma não é perfeita, né? A gente não sabe ainda quais são as consequências, pode gerar alguma distorção, alguma controvérsia, mas foi a reforma possível e ela tem uma série de pontos positivos, né? De vantagens, algumas delas já enumeradas aí pelo professor Mauro. Então, a simplificação, né? Vamos ter menos, né? Você imagina, né? O ISS, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Cada um tinha uma legislação de ISS. 26 estados mais o Distrito Federal. Cada um tem legislação de ICMS. Como ele falou ali, né? Mais de 1000 páginas cada um. Então, você imagina o nível de complexidade, de contencioso que isso gera, tanto contencioso administrativo como contencioso judicial. Né? Então, a reforma vem para tentar simplificar isso. É uma legislação só, é uma regra só, poucas exceções, poucos regimes diferenciados, a ideia de se excluir esses benefícios fiscais, né? Depois até quero ouvir o professor Mauro sobre isso, acho que é outra questão que a gente precisa colocar. Questão muito né? importante. Como é que para fica nós do Ceará, exatamente, isso é fundamental. Né? Então, assim, esses aspectos positivos que a reforma traz, eu vejo com muito mais entusiasmo, estou muito mais animado do que pessimista com relação a essa reforma. Acho que foi um grande passo, acho que foi um marco, foi histórico, a gente já vem discutindo isso há muito tempo. Então, conseguir superar essas controvérsias, eu acho que é um ponto mais a se louvar do que a se criticar. Muito bem. Mauro, eu acho que você poderia aqui nos ajudar aqui nos informando sobre o que é que efetivamente foi votado no ano passado, explicar isso para o nosso ouvinte. A emenda constitucional trouxe isso, você até adiantou. E agora nós vamos precisar de leis complementares para fazer isso e aquilo. Quer dizer, na verdade, sem as leis complementares não vai ter efeito. Eu vou gostaria procurar que ele clarear, isso. Portanto, onde estamos e para onde vamos. Perfeito. Mas antes de fazer isso, eu quero dizer também que a reforma tributária ela tem um impacto positivo naqueles que consomem produtos da cesta básica. Aliás, professor Bruno, professor João Gabriel, eu me considerava uma pessoa que gosta de ler da área, mas fiquei surpreso quando aprendi que na cesta básica brasileira, que todos os produtos que estão na cesta básica pagam 0 de PIS/COFINS. PIS/COFINS são tributos federais, como, por exemplo, lá conseguiram, através da pressão, do lobby, lá está o queijo suíço, lá está o presunto de Parma, lá está o filé mignon, lá está produtos que são caracterizados, ou seja, de pessoas de mais alta renda e que nunca um governo ou um ministro da Fazenda teve coragem de poder acabar com esses privilégios. E agora, na reforma tributária, nós extinguimos essa cesta básica que gera hoje uma desoneração de tributos federais da ordem de 34 bilhões de reais. Olha só, hein? 34 bilhões de reais, eu nem mesmo tinha essa dimensão do que isso representava. Quantas vezes eu falei que era 3, 4 bilhões por aí afora, mas são 34 bilhões. E aí, ao acabar essa cesta básica, nós remetemos para a lei complementar, para a lei complementar dizer agora quais são os produtos por lei, o açúcar, o arroz, o feijão, o óleo, o sal, enfim, aí uns 80, 90 produtos. E o mais importante, por isso que eu pedi para dizer isso, é que a alíquota do produto da cesta básica será 0. O Brasil vai marcar pelo mundo inteiro a venda de produtos que nós chamamos da cesta básica sem a incidência de qualquer tributo que existente entre esses que estão aqui devidamente colocados, tanto o IBS como a CBS, que é do governo federal. Isso deixará de existir. Isso vai ser um ganho muito importante para as pessoas de menor renda. A gente falou muito de empresa, muito de competitividade. Isso. Tem que falar também do pessoal de mais baixa renda, que vão ter, portanto, nessa oportunidade, conseguir. E qual é a consequência disso? Ter produtos mais baratos, preços mais baixos, que esse é outro componente que a reforma tributária deve ter. Nesse momento, professor Bruno, respondendo a sua pergunta, hoje o Ministério da Fazenda
coordena 18 grupos e um grupo de sistematização, cada um em áreas específicas. Nos incentivos fiscais, eu vou já responder ao professor João Gabriel, que foi uma provocação boa, extremamente oportuna, porque o Ceará está preocupado. Aliás, o Nordeste brasileiro, o Norte e o Nordeste, estão muito preocupados com essa questão. Então, são 18 grupos temáticos que participam a União, os estados e os municípios brasileiros, e a nossa pressão é de que eles consigam formular essa lei complementar já sobre um âmbito de consenso, para que não chegue no Congresso Nacional para ficar aquela briga louca. Por exemplo, o exemplo clássico que eu tenho dado é que no texto constitucional, que esse é o que foi aprovado, lá diz que o segmento de saúde terá uma alíquota 60% mais barata do que a alíquota que vai ser definida para todo o país. O que nós chamamos, no linguajar do economês, a alíquota de referência. A alíquota de referência é a alíquota básica que vai vigorar para todos os estados, brasileiros. Então, para a saúde, para a educação, por exemplo, também, para o transporte coletivo, para a construção civil, vai ter a alíquota desses segmentos será 60% mais baixa do que a alíquota de referência. Okay. Então, se a alíquota for 25%, a alíquota de referência 60% da 15%, dão 10%. Okay. Vamos supor, mais ou menos fazendo uma conta rápida, seria a alíquota da CBS que iria efetivamente vigorar. Aí qual é o problema? O problema é o seguinte, porque a lei complementar tem que vir. Lá o texto constitucional se refere sobre o setor de saúde. Quais são os segmentos que serão interpretados como da saúde e, consequentemente, terão o benefício. O mesmo raciocínio da cesta básica. O mesmo raciocínio. Exatamente. Vamos lá, lá na lei, vamos definir para dizer exatamente o que é. Então, hoje, nesse momento que nós estamos falando, temos aí o texto constitucional com esses princípios mais básicos. Inclusive, e aí já concluo, essa reforma tributária, ela extingue todos os incentivos fiscais, federais, estaduais e municipais, tudo é extinto. E aí como é que vai ser as empresas que estão no Ceará, que recebem incentivos fiscais? Que essa é a grande pergunta, onde a gente vai da Federação das Indústrias ao pequeno empresário, ao trabalhador, aos meus colegas professores da Universidade Federal do Ceará. Enfim, é uma preocupação muito grande. O que é que foi feito como alternativa? Se criou o que se chama de Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com um aporte já designado de 60 bilhões de reais, que é um valor pequeno para o total. Hoje eu poderia dizer que estados e municípios eles desoneram aí a ordem de 180 bilhões. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Eu não estou falando do governo federal, que a desoneração do governo federal representa 4,2% do PIB, nós estamos falando de 530 bilhões de reais de desoneração fiscal. Olha o montante, né, que nós estamos falando para todo o país, para o mundo que está ouvindo esse podcast. É extremamente importante as pessoas dominarem, né, o privilégio que vários segmentos empresariais ainda têm em todo o Brasil. Por isso, para terminar, então, agora, o que é que minimizou para o estado do Ceará e para o Nordeste brasileiro? É que nós colocamos, e São Paulo e Minas Gerais, quase que o pessoal não vota, é que o critério de distribuição desses 60 bilhões, 80% dele é pelo Fundo de Participação dos Estados. Okay. E o que é o Fundo de Participação dos Estados? É uma receita proeminente dos estados, FPM proeminente dos municípios, e que, portanto, os estados do Nordeste ainda têm a maior parte desse FPE e do FPM. Portanto, quando eu aloco 80% desses recursos para serem distribuídos por esse critério, inclusive foi uma polêmica extraordinária, quase que não se aprova esse percentual, tivemos até receio de isso cair no Senado Federal, mas acabou passando. Então, isso deu um mínimo de segurança para que os estados não perdessem, portanto, a confiança das empresas que estão no nosso estado, que só são competitivas porque têm esses incentivos fiscais, mas, com certeza, eu mesmo recebi, professor Bruno, professor João Gabriel, vários segmentos
empresariais, agora para concluir mesmo, eles não sabem quanto pagam. Chegam, por exemplo, o setor, vou usar o setor educacional, recebi de todo o país lá. Não, mas eu pago 5% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS, pago uns 2 ou 3 de GMA, eu gasto 11%, 12%. Eu não tenho como pagar 25%. Mas um minutinho, você paga 12%. Quanto é que o senhor pagou de CMS da energia? Pois é. Não, realmente eu não sei, não. Né? E quanto é que o senhor comprou do papel, da infraestrutura, para poder rodar o seu centro, a sua universidade? Não, realmente. Ou seja, os brasileiros, nem a população como um todo, nem o empresário, o professor João Gabriel foi muito feliz nisso, eles não têm noção do que pagam. E a reforma tributária traz uma transparência inequívoca em relação a isso, e, portanto, e aí concluindo mesmo, como é que o pessoal diz que vai aumentar para 26, para 27? Mas aí, professor João Gabriel, fica a seguinte reflexão. Nós estamos acabando com todos os incentivos fiscais. 530 bilhões do governo federal, 180 dos governos estaduais e municipais, são 800 bilhões. Onde está no modelo? Eu li o modelo do IPE, o professor Rodrigo Araí, que é um grande professor. Aonde está lá esse acréscimo de receita? Porque dizem que a reforma acabou dando muitos privilégios com redução de carga, como o caso da saúde, da educação. Mas é onde está a contrapartida, professor Bruno, que elevou a receita, porque esses incentivos todos vão desaparecer. Não está no modelo. Portanto, essa história que vai ter a maior alíquota do mundo, porque a maior é a Hungria, com os 27% de IVA, de Imposto sobre Valor Agregado. Eu não acredito que o Brasil vá terminar com esse valor que aí está colocado. Muito bem. Gabriel, Mauro, vocês me corrijam aí os números. O que eu tenho lido é que o brasileiro, ou o Brasil, paga de imposto em torno aí de 33% do PIB. Né? É evidente que nos países europeus se paga 40%, 45%, 50%, mas lá os serviços públicos, em regra, são de boa qualidade. Educação pública, saúde pública, transporte, muitas vezes público. Né? E por isso se justifica uma alíquota tão alta, um pagamento de imposto tão alto. E que se comenta algumas críticas que se tem feito ao sistema tributário brasileiro, é que nos países emergentes, nos países subdesenvolvidos, que estão se industrializando, chamados países emergentes, a média é 20%. Seria uma carga de 20% do PIB. É isso? 26%. Pronto. E que seria razoável o Brasil ter esse mesmo percentual do PIB. Quer dizer, você, Mauro, pela sua experiência, e você, Gabriel, acha que é possível isso? Porque, veja bem, as carências são muito grandes de políticas públicas no Brasil. Se a gente diminui o imposto, significa menos serviços do Estado, do poder público. Então, eu acho que não é isso que nós estamos defendendo aqui. Veja, o João Gabriel deve dizer isso na sala de aula dele, e a gente faz também. Carga tributária, ela é alta ou é baixa, não é necessariamente, professor Bruno, pelo percentual designado, mas sim pelo nível, pela qualidade do serviço que você devolve para a população. Isso é o conceito, realmente, como você, professor Bruno, já acaba de colocar. Então, a cobrança hoje no país é muito mais no sentido que você tem uma carga de 32% e que a devolução do sistema de saúde, sistema educacional, sistema de transporte coletivo e por aí vai, esses serviços eles não são devidamente adequados, essa devolução, esse serviço não tem a devida eficiência para poder atender a população. E isso é verdade. Então, as pessoas têm o direito realmente de externar que é a cobrança. Só que no nível que nós estamos, e a reforma tributária ela preserva essa carga, o professor João Gabriel colocou, não há diminuição. A carga vai ser a mesma. O que se espera é que com a maior eficiência do sistema, e aí é o meu temor, com essa preservação de carga, quando você divide total arrecadado sobre PIB, qual é o meu receio? Que eu vou compartilhar aqui com o professor Bruno e o professor João Gabriel. Às vezes, um Estado se torna mais eficiente, ele consegue aumentar a sua receita sem mexer em tributo, ele fechou uma porta ali, fechou uma porta... Acho que o Ceará é um bom exemplo. O Ceará, bom, eu não ia dizer, mas o professor Bruno falou que é o que nós fizemos, nós reduzimos carga tributária e mesmo assim, com alguns controles, nós somos capazes de aumentar a receita e não de diminuir receita, como é o pensamento convencional que se tem sobre isso. Então,
o que é que vai acontecer? Se você vai limitar isso, e eu me tornei mais eficiente, arrecadei mais, então a minha proporção de arrecadação sobre PIB é Produto Interno Bruto, é tudo que se produz de bens e serviços em uma economia durante um determinado período de tempo. Pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser um ano. O professor Bruno me ensinou já há muito tempo aí essas coisas e tudo mais e tal. Enfim, então, qual é o estímulo que o Estado, ou o município, ou a própria União vai ter para se tornar mais eficiente, ou seja, vai ter um maior nível de receita, vai aumentar a proporção da receita sobre PIB, se eu não vou poder fazer isso? Então, eu tenho... Isso a lei complementar vai ter que regular com muita nitidez, porque senão os estados vão deixar para lá essa busca da eficiência da arrecadação tributária para poder encontrar essa questão. E o último ponto, o professor João Gabriel, não sei se ele já prestou atenção a essa questão, apesar da alíquota de referência ser a mesma em todos os 5.547 municípios, em todos os 26 estados do Distrito Federal e também para a União, apesar de ser uma alíquota única, mas tem um parágrafo lá que diz o seguinte, e é nos detalhes que a coisa mora, né, do professor João Gabriel? Lá diz o seguinte, se um estado achar que a alíquota de referência ela não é suficiente para assegurar o seu nível de arrecadação que hoje o Estado tem, ele pode sim, portanto, a autonomia, como muitos dizem, foi tirado, o Estado, como o município também, poderá sim enviar um projeto de lei para a Assembleia e, se ela for aprovada, você alterar essa alíquota. No entanto, se assim o fizer, ele terá que alterar, exatamente, terá que alterar para toda a economia, para todos os bens. Diferente que hoje eu posso fazer 15% para o setor, 25% para outro, 14% para outro. Então, tem essa característica especial que foi gerada. Isso, inclusive, diminuiu muito as críticas de que se dizia que os estados brasileiros estavam perdendo a autonomia, né, para poder definir seus níveis de arrecadação e seus níveis aí de despesa. João Gabriel, o que é que você acha dessa questão? Eu ia tocar aqui num ponto. Primeiro, só voltando na colocação que você fez, da carga tributária, né, e da preocupação, nem tanto com a elevada carga tributária, os tributos altos, mas com o retorno disso. Né? Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, né, que eu vejo assim, que o problema maior hoje não diz respeito nem ao direito tributário, que é aquele ramo do direito que se preocupa exatamente com a instituição, arrecadação, fiscalização dos tributos, né? De como o Estado vai tirar parte das riquezas dos particulares e transferir para ele, Estado. Mas hoje a preocupação maior se dá mais, a meu ver, no campo do direito financeiro. Ou seja, como é que o Estado vai gastar esse dinheiro? Né? Como é que essas despesas vão ser realizadas? Então, eu acho que a gente se preocupa muito, discute muito aspectos relacionados ao direito tributário, à arrecadação, mas talvez não discuta tanto o outro lado, né? O gasto. Onde é que o Estado vai empregar a despesa, né? A qualidade da despesa, sim, onde esse dinheiro está sendo empregado. Então, se a gente colocasse a lupa ali, talvez a gente encontrasse uma eficiência maior e talvez até essa rejeição diminuísse, porque a gente ia passar a ver o resultado mais efetivo disso. Né? Mas, pegando especificamente a reforma tributária, para a gente eu vou depois fazer um comentário que aí tocou num calo realmente importante do país, que é dívida pública, mas eu vou daqui a pouco chegar lá. Okay. Mas aí só para pensar ainda, dois elementos aí da reforma, até para o professor Mauro também comentar mais, né? A gente já falou um pouco, ele já falou um pouco dessa questão dos setores, né? Porque hoje, só para quem está nos ouvindo entender melhor, de forma bem objetiva, né? A gente tem atualmente, digamos aí, 5 tributos que incidem sobre consumo, né, sobre receita, que seria o PIS, COFINS, contribuições federais, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, mais sobre a indústria, que também é de competência da União. Aí temos o ICMS, sobre mercadorias, serviços, né, é o principal imposto para os estados, né? Imposto para os estados, o ICMS, e no âmbito municipal o ISS. Então, o que a reforma está propondo? Vamos pegar PIS e COFINS e vamos
transformar na CBS, a contribuição sobre bens e serviços, e o IPI, depois a gente pode falar mais um pouco, vai ser paulatinamente substituído por um imposto seletivo, que está se convencionando chamar de imposto do pecado, né? O professor Mauro depois pode comentar mais disso, e o ICMS e o ISS substituídos por esse IBS e CBS. Né? CBS federal seria o né? IVA dual, né? O CBS que é o IVA para a maioria dos países. Né? Que é sobre o valor agregado. E aí vem duas questões em cima disso, né? Principalmente do IBS, né? Que vai ficar mais no âmbito dos estados e municípios. Né? A primeira questão é esse setor de serviços. O setor de serviços tem reclamado muito dessa reforma, tem se mostrado muito preocupado, porque, na visão deles, atualmente a gente paga entre 2% a 5% de alíquota de ISS. Quer dizer que vamos passar a pagar 18%, 25%, 30%. Então, vai haver aumento de carga tributária para o setor de serviços. O professor Mauro já respondeu em parte isso, mas acho que a gente poderia aprofundar essa discussão. E um outro aspecto que o professor Mauro tocou também, que eu acho que talvez seja um dos pontos, um dos aspectos mais positivos dessa reforma, mais interessantes, que é essa questão do princípio da não cumulatividade, né? Da não cumulatividade ampla que a reforma está implementando. Porque a gente tinha uma dificuldade de aproveitamento desse crédito, né? Como o professor Mauro falou, eu compro insumos para poder criar o meu produto e depois eu vendo esse produto, eu vendo essa mercadoria, e aí o que eu pago na venda, né? O que eu vou ter que recolher, eu posso abater o que já foi pago na etapa anterior, né? O que já foi recolhido quando eu comprei os insumos. Só que, principalmente baseado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, havia uma restrição muito grande em relação a esse crédito, né? Se usava a ideia do crédito físico. Eu só posso aproveitar, eu só posso me creditar do que foi pago na etapa anterior em relação àqueles produtos que eu vou efetivamente consumir no meu processo de fabricação da mercadoria que eu vou vender. Então, se eu vendo uma camisa dessa, eu vou poder me creditar do tributo que foi pago na etapa anterior, do botão que eu comprei, da linha, do tecido, da tinta, mas eu não poderia me creditar de outros insumos que eu utilizo. Né? O professor Mauro falou energia elétrica. Eu vou dar, água, eu vou dar esse Então, exemplo, só interrompendo, professor João Gabriel. Não. Hoje, uma indústria, quando ela usa a energia para o escritório, para a manutenção do seu dia a dia, ela não pode se creditar. A energia que é usada no parque industrial, ela pode se creditar. Isso é uma... A empresa é uma só, né? É uma só e tudo mais e tal, mas e é uma discussão que o professor João Gabriel já colocou aqui. Isso amplia o que ele chamou de contencioso tributário. Vamos só explicar, né, para os nossos ouvintes aqui, internautas, enfim, do podcast. O contencioso é aquela disputa de entendimento, eu acho que eu posso traduzir assim, é uma disputa de entendimento entre o que pensa o fisco e o que pensa a empresa no processo de recolhimento do tributo, que realmente é muito confuso. E aí isso acaba não sendo resolvido no âmbito administrativo e ainda vai para a esfera, não é isso? Judicial. Da esfera judicial. E hoje o Brasil tem, eu acho que na Justiça Federal, por exemplo, o maior volume de processos, professor Bruno, que nós temos são processos da área tributária. É muito... As execuções fiscais ocupam quase 30% do estoque de processo. É um negócio assim que... E o segundo ponto, e aí o professor João Gabriel foi muito profundo na colocação, onde ele saiu aqui da nossa análise da questão da receita, da igualdade, da melhor distribuição de renda, patrimônio, enfim, e ele tocou na questão da despesa, que essa eu tenho procurado ser a minha contribuição ao país, mas não tenho tido ainda o devido respaldo dentro da Câmara e do Senado, que é o seguinte: o orçamento da União, professor Bruno, é 5,5 trilhões de reais. Eu falei trilhões com T de tatu, tá? 5,5 trilhões. Metade desse orçamento é dívida pública. Juros, amortização e rolagem da dívida. Só de juros, o Brasil paga por ano, 2023, não vou nem falar daqui 30 anos atrás, para mostrar que nós estamos atualizados com os números. São 712 bilhões de reais que o Brasil pagou de juros. E quanto o Brasil gastou com a educação? 160 bilhões. E quanto gastou com a saúde? 180 bilhões. Ou seja, são valores que nem se compara
com a necessidade que o país tem de fazer uma educação de melhor qualidade, de fazer um atendimento de saúde que possa ser realmente universal e tudo mais, professor Bruno, é um disparate muito grande e sem controle. E aí eu concluo dizendo por que é sem controle. Nas despesas que nós economistas chamamos de despesas primárias, o que é despesa primária? É qualquer despesa que não seja financeira. Nem é os juros, nem a amortização, nem são os juros, a amortização e a rolagem. Primário, o que é? É o pessoal, é o gasto com a educação, com saúde, previdência, é o custeio da máquina, nós chamamos isso de despesa primária. O governo tem de despesa primária, portanto, aproximadamente 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Então, o Congresso se limita a discutir não os 2,750, mas ele se limita, que é a metade de 5 trilhões e meio, mas ele se limita a discutir o 2,5 trilhões. Então, lá no Congresso, a discussão, e a imprensa cobra isso com muita ênfase, aumentou mais 2 bilhões ali, aumentou mais 1 bilhão acolá, mas, quando você olha o orçamento da União de 2023, lá estava previsto 386 bilhões de reais. Vou repetir, hein? Lá estava previsto no orçamento da União 2023 pagar 386 bilhões de reais. Quanto é que nós pagamos? 712 bilhões de reais. Só de juros. Só de juros. Não é a dívida. Não vou falar nem 1 trilhão e 400 da amortização. Não vou nem tocar nisso para não complicar, para não complicar aqui o que eu estou falando. Por que não se fala nisso? Como é que essa despesa sai com tanta facilidade, sem nenhuma ressonância? Ou na imprensa, ou na própria população, um pouco na academia, também muito pouco. Também vou trazer aqui para cá também muito pouco. Então, meu papel hoje, professor Bruno, tem sido também discutir essa questão, o processo que nós chamamos de alocação de recursos do governo federal, destravar na imprensa essa questão, tenho procurado conversar com alguns jornais, Jornal Valor Econômico, próprios jornais nacionais, como um todo, tenho procurado fazer esse destravamento, como fiz defendendo, e o ministro Haddad, por várias vezes, eu agradeço os elogios que ele sempre me fez, sobretudo nesses últimos 2 impostos, cobrança de imposto de renda, nesses últimos 2 fundos de aplicação financeira no sistema bancário. Existe um fundo que eu queria, professor Bruno e professor João Gabriel, eu não me contenho, eu tenho que dizer isso aqui. Existia no Brasil uma coisa chamada fundos exclusivos, que não pagavam imposto de renda. Aí eu fui atrás de identificar quanto, em termos de valor, esses fundos representavam no Brasil. 746 bilhões de reais. Para quantas pessoas? Professor Bruno e professor João Gabriel. Aí vocês vão, ainda bem que vocês estão aí sentados, para 2.486 pessoas. Que fundos são esses? O que é um fundo exclusivo? Fundo exclusivo é porque a aplicação mínima é para começar com, no mínimo, 10 milhões, mas o mínimo de hoje é 303 milhões de reais por investidor. Gente, eu não sei, ele não pagava 0 de imposto de renda no Brasil. Então, e sempre foi assim. E sempre foi assim. E agora, e aí a gente tem que fazer justiça ao próprio presidente e ao ministro, que teve coragem de fazer esse enfrentamento e encontrou lá também um respaldo nosso para poder explicar aos nossos colegas parlamentares a relevância que isso tinha. Como também, por exemplo, as apostas bets. Sporting Bet, não sei o que, bet nacional. Eu nunca vi tanta bet na minha vida. E eu vou agora aproveitar esse podcast para dizer para o Brasil quanto essas empresas arrecadam por ano sem pagar um só imposto no Brasil. Elas arrecadam, aliás, por ano, 110 bilhões de reais. Poxa, por isso que em toda camisa de jogo de futebol, em todo canto que você vai, está lá os bets lá colocados. E nós acabamos de aprovar. E aí eu até me orgulho nisso, porque a maneira como o projeto veio para nós, na Câmara, professor João Gabriel, era para cobrar o imposto de renda somente nas apostas do Brasil. Mas quando você entra para fazer uma aposta eletrônica, ele oferece a plataforma inteira. Se você quiser apostar da corrida de cachorro lá na Rússia, professor Bruno, você aposta.
Sabe o que é que nós fizemos? Então, a previsão de receita da União era 1,8 bilhão com as apostas do Brasil. Nós colocamos a plataforma inteira, passamos a exigir que a conta de pagamento dos benefícios seja feita no sistema bancário brasileiro. Fizemos várias exigências e isso vai dar uma arrecadação para a União de 14 bilhões de reais. Olha só. Já a partir deste ano, Já 2024. a partir agora de 2024. De 1,8, que inclusive estava na lei de diretrizes orçamentárias, que era a previsão de receita. LDO é aquela lei que regula o processo de formação do orçamento brasileiro. Então, veja só, são mudanças assim que eu reputo de estruturais, que precisa o Brasil realmente realizar e que eu estou procurando, portanto, nesse espaço, professor João Gabriel, poder realmente contribuir. Não é um assunto assim muito delicado, a população às vezes não compreende muito o nosso trabalho, mas eu acho que eu estou imbuído desse propósito de realmente fazer o meu país muito mais justo, muito mais desenvolvido. Mauro, eu vou voltar aqui, Gabriel, para minha primeira pergunta. A gente praticamente tratou aqui de consumo, né? Imposto sobre consumo. Então, no município, vocês me corrijam se eu estiver errado. E um pouquinho de patrimônio. E um pouquinho de patrimônio. No município, nós temos o ISS. Então, vai para o IBS, isso, né? Nós temos o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, e nós temos o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. São esses três impostos, digamos, municipais. Então, mas aí, o ITBI e o IPTU não é consumo. Eles se mantêm do jeito que estão hoje. Totalmente. O professor João Gabriel quer responder? Então, permanece. Houve só uma pequena alteração em relação ao IPTU, que é a possibilidade do prefeito, né, o chefe do executivo, poder, por decreto, fazer umas atualizações. Vou explicar. Né, o professor Mauro pode explicar melhor disso. Porque isso é interessante. Então, Mauro, antes de você explicar, já vou fazer a segunda pergunta. Nós temos, em nível estadual, o ICMS, que é o principal imposto, é o que mais se arrecada, né, a receita, mas nós temos também o IPVA, né, que é o imposto que a gente paga para os carros, automóveis, enfim, né, motos, etc. E nós temos imposto sobre a herança, que é o ITCMD. Pronto. Eles vão permanecer. Eu queria que você pudesse explicar como é que fica esse imposto. Então, vamos lá. Em relação ao município, tanto o ITBI, que é o Intervivos, é o imposto na operação de imóveis intervivos, ou seja, para pessoas que estão vivas. O do estadual é o ITCMD, ou seja, de causa mortes e doação. Tá certo? Então, são dois impostos. O ITBI é municipal, preservado na reforma. Não foi alterado. Não foi alterado. Perfeito. E no estado, o ITCMD, e eu já vou falar, o ITCMD ele houve uma alteração importante. Teve uma modificação, porque lá nós tratamos a obrigatoriedade da progressividade, inclusive com a definição de novas alíquotas para patrimônio, que hoje a maior alíquota no Brasil é 8%. E somente 3 estados cobram 8%. O resto tudo cobra 4%. Acho que o Ceará cobra 4%? Cobra 8%. Cobra 8%. É um dos três. É um dos três. O Ceará cobra 8%, professor. Olha aí. Coisa cobra boa. 8%. E eu sempre comparo, porque o brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é assim, porque nos Estados Unidos é assado. Pois bem, então agora vocês vão escutar essa aqui agora. Nos Estados Unidos, que é o país mais... a liberal, referência do capitalismo mundial, são os Estados Unidos, isso de forma muito clara. Pois bem, lá, professor Bruno, a menor alíquota do ITCMD, só que ele separa o imposto de herança e de doação um pouco mais baixo. Aqui é igual. Lá, a menor alíquota nos Estados Unidos é o imposto, a alíquota mínima é 20%, e vai até 42%. Quase metade fica para o governo. Por isso que eu fui entender, professor João Gabriel, eu achava que tinha alguma razão antropológica, o americano adorava doava para a faculdade, doava para a fundação. Eu achava que era da cultura americana. É isso aí. Que cultura que nada, meu irmão. Ele prefere doar em vida porque o alíquota de doação é bem menor do que a alíquota de causa-mortes. Por isso que o pessoal não quer deixar 42%, com isenção de 5 milhões de dólares, é bom registrar, né? Tem uma isenção aí de até 5 milhões de dólares. É por isso que o americano ele tem essa cultura de doação. Nós não temos muito essa cultura brasileira, mas lá é forçada
pela estrutura tributária, e aí todo mundo prefere fazer isso do que estar doando 42% para o governo. Então, resolvemos aqui, o IPVA permanece, e o ITCMD permanece alterado, já está no texto constitucional, e aí agora a lei complementar vai dizer até onde vai esse tamanho, porque hoje essa lei está fixada por uma resolução do Senado. Senado Federal. Senado Federal. Isso eu aprendi com o professor João Gabriel também e tudo mais e tal. É uma resolução do Senado. Então nós estamos trocando todo o ensejo e obrigando a cobrança do IPVA desses outros bens, que é o barco, que é o avião, o eólico, no IPTU. Aí o João Gabriel espertamente soltou o negócio e eu vou ter que explicar agora que é o seguinte. Os municípios se achando um pouco desprestigiados, né, com a reforma, apesar de que está assegurado, só tem 5 municípios na simulação do IPEA que pode ter diminuição de receita nos primeiros 3 anos, porque depois o crescimento é fato concreto vai acontecer. Do que é que nós negociamos com a Frente Nacional dos Prefeitos e com a Federação Nacional dos Municípios? Nós negociamos o seguinte, um novo regramento para você poder fazer a atualização do IPTU. Porque todo ano é uma briga com a população, é uma briga com a Câmara Municipal. Desgaste político. Desgaste político, muito bem colocado. O que é que se acertou lá? Qual é o que o texto constitucional diz? O prefeito encaminhará à Câmara Municipal as regras de como e por decreto o prefeito poderá fazer. Então, se ele disser, olha, todo ano eu vou ampliar pelo valor da inflação, atualizado por mais um índice da Constituição Civil. Aí, enfim, a regra não pode ser simplesmente a vontade do prefeito chegar lá e tacar um decreto, que isso seria realmente todo mundo ia protestar, inclusive no Congresso. Lá o que o texto constitucional está dizendo é que esse regramento vai para a Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal aprovar esse novo regramento, aí sim, a partir daí, o prefeito poderá fazer a atualização da sua planta de valores através de decreto, desde que siga, portanto, os parâmetros que foram estabelecidos lá na lei aprovada pela Câmara Municipal. Perfeito. Eu não poderia, nós estamos aqui já chegando aqui, já nos finalmente aqui do nosso podcast, mas eu não poderia deixar de perguntar algo que o professor Mauro e o professor Gabriel, de certa forma, tocou no assunto. É a renda. Quer dizer, no Brasil, nós temos uma situação onde a classe média, né, um pouquinho melhor, tem uma remuneração um pouquinho melhor, ele paga igual aos grandes salários. Né? A alíquota máxima nossa é 27,5%. Você parte de 15%, né? Isso. Vai lá para o 27%. Então, uma pessoa que ganha um salário, imagina, é um classe média, é um alto executivo, né, está pagando praticamente o mesmo de classe média. Isso eu sei que o governo ainda vai encaminhar uma matéria sobre a questão da renda. Mas o que é que está se discutindo, Mauro? Eu sei que você está participando desse grupo também. Qual é a diretriz? Para onde vai essa legislação sobre a renda? Tá. Primeiro, nós começamos, independente da reforma tributária, o governo já começou tratando a incidência do imposto que os ricos não pagavam, que era o imposto dos fundos exclusivos, que são para pessoas específicas, os fundos offshores. O que são fundos offshores? São aplicações financeiras fora do país, cujo acréscimo patrimonial não era tributado. Então, também o Congresso Nacional já aprovou essa cobrança dos fundos offshores, também como uma maneira de fazer essa diminuição. Agora, o governo federal vai enviar, posso estar equivocado, mas eu acho que até abril, fevereiro, março e abril, eu acho que são 90 dias, 180 para leis complementares e 90, ou é o inverso, pelo texto constitucional, para poder dizer o que é que o governo quer fazer. O Congresso não vai deixar passar, por exemplo, a cobrança do imposto de renda na distribuição de dividendos. Eu conheço pessoas, portanto, atenção você, meu caro internauta, meu caro ouvinte aqui do nosso podcast, tão brilhantemente aqui conduzido pelo professor Bruno e pelo professor João Gabriel, não pode uma pessoa, eu receber um salário aí de 20, 30 mil reais, pagar 27,5 de imposto de renda, e um cara que recebe 1 bilhão e 200 milhões de reais de dividendos, pagar 0 de imposto de renda. Isso não é à toa, porque aqui a Petrobras, por exemplo, ela procura gerar tanto dividendo,
cobrando preços acima do que efetivamente precisa, porque ela distribui dividendos para investidores internacionais. 46% do investidor da Petrobras são investidores internacionais. Então, essas duas nuances, imposto de renda progressivo e com alíquotas mais elevadas em salários mais altos, eu comecei falando aí de 50, 60, 70 mil, tem gente que defende 100 mil, não sei, eu acho que a gente vai ter uma discussão aí no Congresso Nacional, que patamar é esse onde deve se iniciar, se mais um ou se mais duas alíquotas na progressividade do imposto de renda. E a outra é a questão da distribuição dos dividendos. Eu acho que esses dois pontos resumem tantos outros, que ainda tem juros sobre capital próprio, que aí já é um tema mais específico, é um fator de dedução do pagamento do imposto de renda de empresas, que, em vez de pagar o imposto de renda, o fisco aceita eles abaterem se eles disserem que vão usar esse dinheiro para fazer algum investimento. Tá? Então, isso é um tema mais complexo, mas que, com certeza, também vai vir, eu já estou adiantando aqui, esse assunto aqui ninguém tem não, viu, professor Bruno? Tá. Esse aqui só o seu podcast que realmente tem... Exclusiva. Exatamente. E avançou alguma discussão sobre imposto sobre grandes fortunas? Não vai ter Não, né? imposto sobre grandes fortunas, apesar de que, inclusive, alguns tributaristas chegam para a gente, não é o caso do professor João Gabriel, chega e diz, mas não pode não, porque isso é bitributação, já foi cobrado lá e tudo mais, imposto de renda já está cobrando. E aí, professor Bruno, a gente tem que dizer para os nossos alunos o seguinte, o imposto de renda é imposto sobre fluxo. Imposto sobre grandes fortunas é imposto sobre estoque, sobre patrimônio. São dois conceitos totalmente diferentes, portanto, não seria nenhuma aberração isso acontecer. Qual é a crítica que se faz sobre isso? Porque na França tentaram instituir o imposto sobre grandes fortunas e com 6 meses eles tiveram que acabar. Claro, instituíram uma alíquota de 7% de patrimônio. Foi assim, professor João Gabriel. Aí também o pessoal... Aqui no Brasil, a ideia é instituir a cobrança sobre grandes fortunas de 1 a 1,5%. Só dá uma beliscada. Dá uma beliscada sobre isso. Mas você não está otimista de que passe Não, otimista não. Isso não virá, no meu modo de entender, isso não virá nessa proposta que o governo federal vai enviar. Muito bem. Bom, queria aqui agradecer ao professor João Gabriel, que nos ajudou muito a refletir sobre o sistema tributário brasileiro, sobre as reformas que aí virão. Agradecer ao deputado, professor Mauro Filho. É um luxo, viu, João Gabriel? Tive o privilégio de ter exercido também o mandato de deputado federal e este assunto pouca gente entende. São 513 deputados federais. Se tiver lá uns 10 ou 12 que entendam de questão tributária, já é um luxo. E nós temos um professor, ex-secretário da Fazenda, secretário de Planejamento. É um privilégio. Foi meu colega que é deputado estadual também. Exatamente. Aprendi muita economia nos pronunciamentos do deputado Mauro Filho. Portanto, encerro aqui o programa agradecendo aos dois professores. Tenho certeza que é um tema que a gente vai ouvir muito falar ainda durante aí todo o ano, né, Mauro? Eu acho que a gente vai ter muito debate sobre isso. A nossa expectativa é que até o final deste ano a gente tenha um sistema tributário mais justo, não é? Mais equitativo, que possa trazer recursos suficientes para a gente fazer as políticas públicas necessárias. Portanto, é com essa reflexão que a gente encerra aqui, agradecendo mais uma vez aqui a sua audiência. Um grande abraço.